Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, após uma certa parada aí, estamos de volta com o 6x1 Responde, né? Aquele quadro onde vocês deixam perguntas nos comentários, eu respondo em vídeo, vocês deixam perguntas nos comentários desse vídeo, eu respondo no próximo e assim nós vamos aí sucessivamente. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, usar os comentários aí para manifestar as suas opiniões e sem enrolações vamos para as perguntas. O Rodrigo Assis pergunta: sabendo que a premiação da Copa do Brasil é mais alta que a Libertadores, qual competição seria mais rentável no fim das contas? A Copa do Brasil pela premiação ou a Libertadores mais pela maior projeção e valorização dos jogadores? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Cara, a sua pergunta ela já trouxe boa parte da resposta, né? Eu acredito que a Libertadores seja mais rentável porque, se a gente analisa o clube como um todo, ganhar a Libertadores é algo que acrescenta muito para todos, né? Cresce a exposição do clube, cresce a valorização de cada atleta, enfim, cresce o clube como um todo cresce mais. Não que na Copa do Brasil seja um torneio relevante, porque é uma grande conquista. Mas a gente viu, por exemplo, que o Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil em 2017. Isso não representou uma grande valoração, pelo menos dos nossos jogadores, e representou o quê? Um dinheiro que entrou no caixa, né? Mas aquele dinheiro que entrou no caixa, dada a nossa situação financeira muito complicada, foi um dinheiro que já entrou ali em 2 meses, já foi pro saco, né? Porque é salário que tem que pagar todo mês, folha salarial muito alta que o Cruzeiro tem, enfim. Então eu acho que se a gente analisa a questão financeira, mesmo que a premiação da Copa do Brasil esse ano seja muito boa, e o nosso objetivo de fato é ganhar as duas competições, eu acredito que por tudo que envolve, e até mesmo pela exposição internacional, ganhar a Libertadores é algo mais substancial, digamos assim, é mais importante. O Lucas Bassound, ou Bassound, né, pergunta: você não acha que o Cruzeiro deveria ter um Cruzeiro B para jogar a Série C ou B, com o objetivo de revelar jogadores e dar experiência para a base? Tem muito menino bom de bola que vai embora da base, pois sobem no máximo 4 jogadores por ano, tendo no mínimo uns 20. Lucas, obrigado pela pergunta. Eu não acho que o Cruzeiro forme por ano 20 jogadores prontos para subir o profissional. Muito pelo contrário, acho que não forma nem 5. Se formar 5 tá ótimo, tá? Jogadores que podem integrar o elenco principal. Mas assim, eu concordo que o Cruzeiro aproveita pouco os jogadores da base, muitos sobem e praticamente não tem oportunidade, né? Por exemplo, a gente tá vendo esse ano aí o Vitor Luiz, lateral esquerdo, que é um cara que até agora não teve oportunidade de jogo. Eu acho que o Campeonato Mineiro deveria ter sido o momento para usar esses jogadores. E sobre o clube ter um elenco alternativo, a gente deve lembrar que a folha salarial do Cruzeiro já é altíssima e o Cruzeiro não dá conta de pagar os salários com a arrecadação que tem hoje. Haja vista a dívida que está aumentando, haja vista o fato de ter precisado pegar empréstimo bancário recentemente para quitar salários atrasados. Enfim, o Cruzeiro hoje não é um clube equilibrado financeiramente e pensar em ter um time B e um time C funciona muito bem na Europa. Por quê? Você olha lá, praticamente todos os grandes europeus, da Espanha, por exemplo, tem o Barça B, tem o Real Madrid Castilha, tem Atlético Bilbao B, enfim. Esses clubes todos têm seus times B que jogam divisões anteriores e podem chegar até a Série B, né, caso eles consigam ascender dentro de campo. Aqui no Brasil a gente tem uma grande quantidade de clubes que nem disputa campeonatos nacionais, né? Então assim, tanto que a gente olha no Campeonato Mineiro, vários desses times que a gente enfrenta no Mineiro, acaba ali o campeonato em maio, abril, maio, o resto do ano os caras não têm calendário. Então o calendário brasileiro ele é muito caótico, ele não permite esse tipo de coisa. Se a gente tivesse divisões inferiores para todos os clubes, por exemplo, eu sei que o Atlético tem um time assim, acho que ele disputa a 2ª ou 3ª divisão do Campeonato Mineiro, tá? Eles não têm competição nacional para jogar, só jogam um campeonato estadual. E eu acho que sinceramente eles não ganham nada com isso, porque o nível de competição deles, se na Série A do Campeonato Mineiro já é muito baixo, imagina na 2ª e na 3ª divisão. Não tem desafio técnico, o cara não evolui e por isso mesmo eu acho que esse tipo de medida no momento, da forma como o calendário brasileiro é organizado, né, não faz o menor sentido. Então assim, eu sou totalmente contra essa ideia. Quem sabe no futuro, né, se a gente tiver times de Série A disputando apenas as grandes competições, deixa o campeonato estadual para os times menores disputarem, de preferência todo ano, como uma forma aí de ascender as competições nacionais também,
Enfim, mas isso é tudo muito utópico, cara. Da forma como vai hoje, o futebol brasileiro nunca vai ter jeito, porque os clubes não querem dar jeito, a federação muito menos e a CBF piorou. Então, assim, sou totalmente pessimista quanto a isso e acho que ter outro time não vai ajudar em nada pro Cruzeiro. O Brendan Silva pergunta: o Campeonato Brasileiro é mesmo o mais difícil do mundo? É bom lembrar que aqui não tem hegemonia, né? Nem o Palmeiras, que tem muitos títulos brasileiros, pode se considerar favorito todo ano. Brendan, obrigado aí pela pergunta. Eu não acho que o Campeonato Brasileiro seja o mais difícil. Eu acho que ele é o mais equilibrado e ele acaba sendo mais difícil porque não tem nenhum time brasileiro realmente inquestionável. Por exemplo, você falou do Palmeiras. O Palmeiras tem grana para ter um time completamente inquestionável no futebol brasileiro. É talvez o time mais rico da América do Sul. Os caras ganham muita grana com o estádio, né? Que deram um pouco de sorte também com a questão do estádio, faturam muito com show, faturam muito com a arena que eles não precisaram gastar, né, para construir o estádio e tudo mais. Enfim, foi um modelo que deu muito certo para eles e que em qualquer outro lugar do Brasil provavelmente não teria a mesma facilidade pela localização do estádio, né, por ser numa zona nobre, por ser uma empresa que tinha interesse em construir um espaço para shows ali. E o Palmeiras também elitizou muito o seu estádio, jogou o preço lá em cima dos ingressos. E como o time é forte, acaba conseguindo ter público, né? Mas se o time não tiver tão bem também, você pode ter certeza que a gente vai ver aquele estádio muito bonito, por sinal, que o Palmeiras tem, vazio, porque o ingresso é muito alto. Mas enfim, voltando à temática do campeonato, eu acho que é muito equilibrado porque a gente tem pelo menos 12 clubes que acham que vão brigar pelo título todo ano. A gente sabe que não vão, tá? No máximo uns 5, 6 que vão conseguir isso. E eu acho que existem campeonatos muito mais difíceis. Por exemplo, o campeonato inglês, ele é muito mais difícil para clubes que não sejam multimilionários como um Manchester City, um Chelsea, um Manchester United. E aí é uma coisa interessante da gente analisar essa questão do campeonato mais difícil. Mas você é quem? Você é um time que vai brigar para não cair ou você é o favorito ao título? Para o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro deveria ser mais fácil. Não é, porque o Palmeiras tropeça muito nas próprias pernas, erra demais em coisas que não deveria. E eu falo isso para o Flamengo também e até para o Corinthians, que são clubes que recebem muito mais grana que os outros. A gente vê como é a questão da divisão ridícula das cotas de TV e os caras não conseguem se estabelecer como grandes forças, como a gente vê na Espanha, um Barcelona e o Real Madrid, por pura incompetência. Se esses clubes que faturam muito mais trabalhassem melhor, fossem mais inteligentes, errassem menos, fizessem menos merda, eles com certeza conseguiriam ser ali clubes, como que a gente pode dizer assim, hegemônicos, né, no seu país. Mas aqui na América do Sul, especificamente no brasileiro, não acontece porque os times pequenos eles conseguem muitas vezes revelar muito jogador, e eu acho que nenhum outro lugar do mundo revela tanto jogador como o futebol brasileiro, mas o que eu vejo que realmente equilibra a balança é a incompetência dos mais ricos em saber fazer valer, né, dessa grana que eles têm para montar times realmente mais fortes. Então a gente vê que times grandes não têm nenhuma convicção do próprio trabalho. A gente vê o Flamengo toda hora trocando de treinador, a gente vê o Corinthians, que é um time que tem uma linha de trabalho mais firme, que conseguiu se embananar completamente no negócio do estádio. O Palmeiras hoje, que é um time forte, fica nessa obsessão de Libertadores e de Mundial, sendo que se eles fossem um pouquinho mais inteligentes, eles tentariam construir uma hegemonia de ganhar campeonatos brasileiros de forma consecutiva, porque eles têm grana, têm jogadores para isso, mas eles acabam se perdendo nessa loucura do Palmeiras não ter Mundial e tropeçam nas próprias pernas, cara. É uma coisa até meio ridícula a gente ver como o Palmeiras, por exemplo, em 2017, saiu de mãos abanando na temporada. O Oséias Oliveira pergunta: o Itair disse no começo do ano sobre os 100 mil sócios e falou que se chegar a essa marca, o time vai fazer a maior contratação da história do clube. Faz alguma ideia de quem seja? Oséias, obrigado pela pergunta. Eu já falei algumas vezes sobre esse assunto e a minha opinião é a mesma. O Cruzeiro provavelmente não vai bater os 100 mil sócios e o Cruzeiro tinha total consciência de que não ia atingir essa marca esse ano, até porque tem uma grande diferença entre ter 100 mil sócios cadastrados e 100 mil sócios adimplentes, tá? Atualmente, pelo último levantamento que divulgaram, por exemplo, a gente não tinha nem 50 mil sócios adimplentes. Então eu não acredito que o Cruzeiro vai bater essa marca e acho que o clube em momento algum trabalhou com um nome que fosse contratado para ser a maior contratação.
Eu acho que isso foi só uma estratégia do Itair para tentar chamar a torcida e no fim das contas eles nunca tiveram de fato interesse em contratar um grande jogador, até porque o nosso elenco já é suficientemente forte para brigar por todos os títulos que a gente tem aí. O Gil Dias pergunta: mano, você acha que o Thiago Neves pode ser para o Cruzeiro 2018 que foi o Alex de 2003? Gil, obrigado pela pergunta. Eu acho que não, tá? Eu acho que qualquer comparação com o Alex de 2003 vai ser completamente injusta com quem joga no clube hoje, porque aquilo que o Alex fez em 2003, pra mim pelo menos, foi para credenciar o cara a ter sido o melhor jogador do mundo naquele ano. O Alex jogou bola demais, ele conduziu um time que tinha muito jogador cabeçudo a 3 títulos, né, a tríplice coroa. Ou vocês vão me falar que o Augusto Recife é um grande jogador, que o Wendel é um grande jogador, que o Márcio Nobre é um grande jogador. Não são grandes jogadores. Tinham alguns bons jogadores naquele time, Maldonado jogava pra caralho, os laterais, Maurinho e Leandro, muito bons, a gente tinha zagueiros muito bons, tinha o Gomes também catando como nunca catou na vida, tinha bons atacantes, né? O David que jogou até o meio do ano, tinha o Aristizábal que fazia muito gol, o Mota que viveu um momento iluminado, mas assim, o Alex era realmente o cara que fazia toda a diferença, que fazia todo mundo jogar, né? Que potencializava ali os companheiros a jogar mais do que podia. Não vejo o Thiago Neves com o mesmo talento do Alex para fazer isso, nem com aquela capacidade de atrair todo mundo e de fazer o jogo dos outros melhorarem. Eu acho que o Thiago Neves é um jogador extremamente decisivo, mas ele não é tão criativo quanto o Alex, ele não é tão armador do time. O Thiago Neves eu vejo ele até mais como um cara de arremate. Ele é decisivo, ele é finalizador, ele é um segundo atacante muito bom, mas se precisar dele para armar o time, para fazer o time jogar, eu tenho muitas dúvidas se ele realmente consegue. Para deixar bem claro, eu gosto muito do Thiago Neves, acho que ele foi essencial na conquista da Copa do Brasil do ano passado e confio muito nele para esse ano. Mas não dá para comparar com o Alex, porque o Alex está num nível muito acima. Felipe Dias mandou uma mini bíblia, vamos lá. Corinthians e Flamengo são os clubes que ganham mais dinheiro com cota de TV, patrocínio, etc. Você acredita que no futuro essas equipes, por serem as mais beneficiadas, podem vir a tornar o brasileiro uma espécie de campeonato espanhol, onde os times com maior renda, no caso Barça e Real, disputam os títulos e os demais são meros coadjuvantes? Como você enxergaria o Cruzeiro em um cenário desses? Felipe, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que a ideia da Globo, a ideia da CBF em dado momento foi fazer isso mesmo. E como eu até respondi sobre aquela questão, uma pergunta anterior, como os clubes brasileiros tropeçam nas próprias pernas, e até entra nessa história. O Flamengo e o Corinthians, eles têm potencial para serem de fato os grandes clubes do Brasil, como são Barcelona e Real Madrid na Espanha. E assim, a TV tenta fazer isso, tenta vender isso e fortalecer essas duas marcas, até porque se você tem 2 times com projeção mundial, você conseguiria valorizar mais o futebol brasileiro e vender mais o futebol brasileiro. Coisa que assim, não se enganem, caras. Ninguém fora do Brasil, fora da América do Sul no máximo, assiste o futebol brasileiro porque gosta do campeonato e tudo mais. Quem vê mais para tentar achar jogadores, para pinçar jogadores mesmo, porque o Campeonato Brasileiro não é atraente, o futebol jogado aqui é muito ruim. Então eu acho que quando os clubes implodiram o Clube dos 13 lá atrás, né, inclusive Cruzeiro e Atlético foram 2 trouxas que entraram nessa história aí, eles conseguiram então fazer com que Flamengo e Corinthians começassem a ganhar muito mais e meio que acelerar esse processo de fortalecimento das duas marcas. Não deu tão certo porque o Flamengo não vem conseguindo mostrar em campo, né, os resultados que os seus jogadores indicam, mas o Flamengo melhorou muito em questão de estrutura, tem hoje um CT sensacional, por exemplo, coisa que não tinha. O Flamengo era uma zona até poucos anos, o Corinthians era outra bagunça também, não tinha CT. Quando o Ronaldo jogava no Corinthians, os caras estavam em container, entendeu? Era ridículo isso. Mas os dois melhoraram muito a estrutura, o Corinthians tem um time muito forte. A cagada do Corinthians foi o estádio. O estádio realmente é algo que complicou muito o Corinthians, está complicando e tende a complicar o Corinthians por muito tempo ainda. Já o Flamengo, que teve uma gestão mais responsável lá, está quitando as dívidas. O Flamengo tinha uma dívida monstruosa e essa dívida está caindo ano a ano e o time está cada vez mais forte, cheio da grana e tudo mais. Tem tudo para que o Flamengo se consolide como uma grande força, mas não dá para ter certeza que essa grande força financeira
vai se refletir dentro de campo. E sobre o Cruzeiro, a partir do momento que o Cruzeiro deixou de ser um clube mais bem administrado e virou bagunça, tanto que agora falam em dívidas aí em torno de 500 milhões de reais, que é praticamente o dobro, mais do dobro até do que se falava antes da entrada do Gilvan, a gente vê o Cruzeiro caminhando para a vala comum, né? E provavelmente vamos nos tornar meros coadjuvantes sim no futebol brasileiro, o que é muito triste. Então, caras, é tentar aproveitar ao máximo aí esse ano que a gente tem um elenco forte, tentar ganhar títulos, porque eu realmente acredito que o futuro do Cruzeiro vai ser bem complicado aí nos próximos anos, porque essa questão financeira acaba influenciando muito, né? Ela influencia até mais para quem não tem grana do que para quem tem, porque às vezes quando você tem muito, você consegue ser incompetente e não ganhar, mas para quem não tem dinheiro, você tem que fazer milagre para não se fuder, e eu assim tenho muito receio do que pode ser do Cruzeiro no futuro. O Levon Hard pergunta: você acha que se o Cruzeiro ganhar algum título grande essa temporada e valorizar seus jogadores, deve vender algumas peças importantes e repor com jogadores da base para usar o dinheiro exclusivamente para abater dívidas? Levon Hard, obrigado aí pela pergunta, mano. Cara, eu acredito que seria a estratégia mais inteligente, embora eu tenha certeza que com essa diretoria isso não vai acontecer. E essas perguntas até meio que uma tá se emendando no assunto da outra. Com a situação financeira que o Cruzeiro tem hoje, a tendência é a coisa ficar cada vez pior. Então, se a gente tiver uma grande temporada, tiver propostas altas, a gente tem sim que tentar vender esses jogadores, fazer um bom dinheiro e usar esse dinheiro para quitar dívidas, até porque existem dívidas que são realmente bem urgentes de serem pagas, especialmente dívidas bancárias, né, que são aquelas dívidas que vão se tornar impagáveis com o tempo, porque é juros em cima de juros e daqui a pouco fudeu. Então eu sei que nunca que o dinheiro vai ser usado exclusivamente para abater dívidas, mas eu acho que quanto antes o Cruzeiro conseguisse ter uma postura mais inteligente de saber vender e saber repor, saber formar bons jogadores na base, melhor seria. A gente ter um time cada vez mais formado aí dentro do clube, na base do clube, e um time forte, porque esses jogadores que são formados na base do clube, eles não são piores que a maioria dos caras que o Cruzeiro contrata. O André Felipe pergunta: você acha que era melhor o Cruzeiro ter trazido o Marcelo Moreno ao invés do Fred? André, obrigado pela pergunta. Acho, cara, que não. Por quê? Porque o Marcelo Moreno não teria vindo pelo preço que o Fred veio, tá? Se a gente analisar o pagamento da multa ao Atlético, que é 10 milhões de reais, isso vai dar 3 milhões de euros e um pouquinho, né? 3 milhões e uns quebrados aí. O Moreno não viria para o Cruzeiro por esse valor, tá? Os chineses pediriam muito mais que isso para liberá-lo, então não seria possível trazer o Marcelo Moreno nessas condições. E lembrando que a situação da multa do Fred ainda vai ser analisada, né? Não tá pago ainda, vamos ver o que o futuro diz. Mas sobre o Fred, o fato dele ter marcado apenas um gol e ter sofrido aí com essa lesão grave, não pode mudar o fato de que, lá atrás, quando a gente olhava Marcelo Moreno e Fred, você me pergunta, quem finaliza melhor? Para mim é muito claro, o Fred é um melhor finalizador que o Moreno, tá? O Moreno é mais identificado com o Cruzeiro? Sem dúvida, eu quero o Moreno de volta no Cruzeiro toda hora. Mas se a gente apenas analisa os dois jogadores, sabendo que o Moreno seria mais caro para trazer do que o Fred, e o Fred estava livre no mercado, eu também teria trago o Fred, mesmo que o salário de qualquer um dos dois seja muito alto. O Rony Marques pergunta: como você é jornalista, tem uma trinca de questões sobre a mídia. Eita! O fato dos times fora do eixo Rio-São Paulo terem pouco espaço nos programas de TV nacional se deve somente ao fato da audiência desses estados serem maiores? Como jornalista, qual sua opinião sobre a relação da mídia com o Cruzeiro e quais seus programas e comentaristas preferidos? Rony, obrigado pela pergunta. Vamos lá, pela primeira então. A primeira pergunta foi sobre a relação de os clubes do Rio e São Paulo terem mais espaço na mídia nacional. Isso é muito pela questão da audiência, sim, até porque, por exemplo, o Ibope, né, que mede principalmente essa questão. Se eu não me engano, o Ibope forte mesmo, o Ibope nacional, é considerado pelo estado de São Paulo, tá? E a imprensa nacional, normalmente, desses programas esportivos, ela está localizada em São Paulo ou no Rio. Na maioria dos casos é em São Paulo que estão as redações, inclusive. Então, como esses caras acompanham principalmente os times de São Paulo e do Rio de Janeiro, eles têm mais condição de falar sobre isso e esses clubes vendem mais, né? Então, assim, mesmo que Cruzeiro, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro sejam clubes grandes, são centros considerados periféricos, daí eles dão menos exposição mesmo, e mesmo quando a gente tem times maravilhosos, tipo 2013 e 14,
eles davam praticamente notas, né? Assim, notas, tipo, ah, Cruzeiro ganhou de novo, o Cruzeiro vai ser bicampeão. Mas eles falavam até assim, tipo, eles não davam o espaço que a gente sabe que os clubes mereceriam se tivesse um Corinthians sendo bicampeão brasileiro, por exemplo. Ia ser uma zona, né? Mas como era um Cruzeiro, ficava todo mundo com aquela cara assim, tendo a obrigação de falar de Flamengo, que estava, sei lá, em 14º no campeonato. Então a gente deve sempre considerar a questão também de quem paga a conta, né? Que é a questão do mercado publicitário, as propagandas e tudo mais. E esses clubes de Rio e São Paulo são clubes de centros onde se vende mais. Tanto que você vê um Fox Sports, por exemplo, um canal que eu não consigo assistir, né? Mas tem gente que assiste. E os caras, eles simplesmente não sabem o que falar de Cruzeiro Atlético, porque os caras não veem Cruzeiro Atlético jogando, né? Especialmente no primeiro semestre de campeonato estadual, os caras mal veem o clássico Cruzeiro Atlético, porque a maioria dos jogos eles não veem. Também não dá pra julgar, cara. Você tá morando em São Paulo, entendeu? Você assistiu um Cruzeiro e Caldense, um Atlético e Uberlândia, não tem graça. Mas aí é outra questão também que a gente já volta lá na importância dos campeonatos estaduais. Sobre a segunda pergunta, que foi da relação da mídia com o Cruzeiro. Para mim não tem nada de errado na relação da mídia do Cruzeiro, ela é muito parecida com o que acontece com outros clubes de porte parecido, como um Grêmio, um Internacional. O que incomoda boa parte da torcida é que quando o nosso time vence, a gente quer que se fale bem, né? E muitas vezes a imprensa, alguns comentaristas específicos, não falam bem do time e a gente não sabe muito bem discernir o motivo. Por exemplo, entrando já na questão dos comentaristas. Um comentarista que eu gosto muito é o Mauro César Pereira, tá? Da ESPN. E o Mauro César, ele é um cara que às vezes ele fala umas merdas também. Por exemplo, teve uma situação dele discordar do Cruzeiro, a questão do Itaim Machado, que falou uma coisa quando na verdade era outra. O Wagner Pires também falou besteira em entrevista. Aí o pessoal subiu aquela hashtag lá de ESPN vai tomar no cu e tudo mais. Se você analisa o fato que o Mauro César falou, ele não falou nada de errado, tá? Ele falou baseado na entrevista do cara do Cruzeiro, do Wagner Pires, e depois do Itair. Cada um falou uma coisa, eles se embolaram tudo. O jornalista falou baseado naquilo e a torcida resolveu se virar contra o cara, contra a emissora dele. Se você analisar o caso friamente, e eu não vou cobrar que torcedor tenha essa condição, porque eu sei que eu sou torcedor, mas eu sou também jornalista, então eu sou um cara mais acostumado a lidar com essa questão das opiniões aí que a gente vê na TV, no rádio e tudo mais. Quando a gente consegue se afastar da situação e analisar o caso sem a paixão, a gente não vê nada de errado. Mas quando a gente olha pelo lado apaixonado, por exemplo, a gente fica puto. Por exemplo, o pessoal da Globo Minas, Bob Faria, Rogério Correia, Márcio Rezende de Freitas, para mim são péssimos, para mim são horríveis, para mim é tudo atleticano. É impressionante como esses caras simplesmente eles não conseguem, né, discernir ali o clubismo de uma transmissão. Especialmente o Bob Faria, que todo mundo sabe que é atleticano, não há nenhuma dúvida sobre isso. Ele não consegue separar as coisas, ele dá umas escorregadas absurdas. O Rogério Correia, particularmente, eu acho que ele não é nem cruzeirense nem atleticano. Mas como a linha editorial, né, é muito atleticana, a gente sabe como a Globo é, especialmente como todo o conglomerado de imprensa mineiro ele tem uma parcialidade a favor do Atlético Mineiro, a gente vê que o cara vai na onda, entendeu? Eu particularmente acho que ele não torce nenhum dos dois, até porque eu conheci o irmão do Rogério Correia, né, que inclusive é um jornalista muito bom, chamado Ricardo Correia. Trabalhei com ele lá no jornal O Tempo e ele não é torcedor de nenhum dos times de Minas. Então eu não sei como é a questão do Rogério, mas acho que ele não torce para nenhum dos dois. Agora o Bob Faria, todo mundo sabe que é atleticano e é uma vergonha o que ele faz. Sobre profissionais que eu gosto, eu falei do Mauro César, eu gosto muito do Rafael Oliveira, que também é da ESPN. Gosto de quem? Eu não gosto de quase ninguém. Como narrador eu gosto do Paulo Andrade da ESPN, o Everaldo Marques também. Até o Rômulo Mendonça, apesar de ser atleticano, eu acho ele muito bom no que ele faz, especialmente para narrar outros esportes, eu acho ele muito bom. Sobre outros canais, do Fox Sports, sinceramente eu não assisto o canal há algum tempo, mas sempre gostei muito do PVC. E gosto também do Rodrigo Bueno, que é um bom comentarista de futebol inglês, apesar de agora eu não estar mais o acompanhando. No Sport TV, cara, eu acho que Globo e Sport TV eu não gosto de ninguém, acho que todo mundo é ruim. O Caio é ridículo, o Caio, nossa senhora, o Caio é péssimo para comentar, ele só comenta o óbvio.
O Casagrande eu acho ele um cara engraçado, assim. Galvão e Casagrande, eles são folclóricos. Eles não são bons, mas eles são folclóricos, então eu gosto deles. Mas de gostar do trabalho assim é muito pouca gente. E a última pergunta é do Alex, que questiona qual foi a camisa mais bonita do Cruzeiro que você viu. Alex, obrigado pela pergunta, cara. Então, eu acho que essa questão é muito particular. Eu gosto de praticamente todas as camisas do Cruzeiro, para não dizer que eu gosto de todas. Até da época do BMG eu gostava. Mas eu vou até pegar aqui a camisa que eu acho mais da hora, que é essa aqui do Cruzeiro 2009, ó, da Reebok. Essa aqui especificamente está personalizada, do Kleber, né? Camisa 30. Foi a camisa do Cruzeiro no ano de 2009. É a camisa que eu acho mais bonita que a gente teve, assim. Foi uma camisa que eu comprei logo que ela foi lançada, né? Até porque se eu tivesse esperado depois da Libertadores também, eu não teria a camisa do Kleber. Mas enfim, eu acho que foi essa das mais bonitas. A de 2014 também eu gostei muito. Essas atuais da Umbro eu gostei de todas também, mas essas eu não comprei nenhuma delas porque tá muito caro, né? E eu tô sem dinheiro. Mas acho que essa de 2009 realmente é minha favorita. Beleza? Bom, galera, quem gostou do vídeo deixa o like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para manifestar as suas opiniões e também para deixar as próximas perguntas aí para um próximo vídeo. Esse ficou grande, hein? Nossa senhora, quase meia hora gravando. Mas enfim, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!